E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aqui a mais um vídeo aqui do canal, dessa vez falando do Magistral Tazuko Toshinobu, Memorial Tazuko Toshinobu de Osasco, valendo norma de M, que foi realizado aí entre os dias 18 e 26 de março, agora acabou na última terça-feira. Vou falar da minha participação, mas antes da gente começar, você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. Vou dar uma passada geral nas minhas partidas, né, resumidamente, alguns momentos críticos. O torneio é muito importante contextualizar, o principal objetivo era a obtenção de norma, né? Então, para fazer norma de M, eu precisava fazer 7 pontos em 9. Eram 10 jogadores, todos contra todos, 9 rodadas. Eu e os outros, né, jogadores precisavam fazer 7 pontos para a norma de M. Também tinha em jogo a norma de MI, né, para quem ainda não tem o título de MI. O Lucas Cardoso precisava de 5,5 e 9. E os demais precisavam de 5 e 9 para chegar à norma de MI, né? Seriam os demais o Vitor Ponciano e o Fanny Duarte. Além do Lucas, estavam brigando também pela norma de MI. Bom, vamos lá para a minha caminhada. No início, a primeira rodada foi contra logo o maior rating no torneio, grande mestre Alexander Fia. E eu tinha as brancas, né? A gente jogou uma partida interessante. Eu joguei peão-dama e ele veio com a defesa Ninzo-Índia. Eu joguei a variante do F3, uma variante interessante, né? Alternativa em relação ao mais comum E3 ou dama C2. F3 é uma linha agressiva, você renova a ameaça de E4 e fazer um centro forte. As pretas normalmente jogam D5 ou C5. C5 foi o lance do Fia. Roque também é possível. C5, D5 e aqui B5 é um lance interessante, no estilo aí do Gambito Benko, né? O ponto é que se eu tomar lá em B5, cara, ele pode tomar aqui de cavalo, o peão de D5 perdeu a proteção, meu cavalo de C3 está cravado. Mas claro que eu não vou tomar, a teoria manda jogar E4, reforçando o centro, defendendo o peão de C4 com o bispo. E aqui ele jogou roque. Outra opção menos agressiva é D6, para proteger contra E5 aqui. Ele jogou roque, eu joguei E5, parei no super centro de peões aqui das brancas, cavalo E8. E F4 para dar um suporte ali extra para o peão de E5. Tudo isso já foi jogado muitas vezes. As brancas têm uma vantagem de espaço muito grande, mas as pretas, por sua vez, alegam que não vai dar para sustentar esse centro, não. As brancas estão um pouco atrasadas no desenvolvimento da ala do rei e lances como D6 ou F6 para abrir aqui e minar o centro das brancas podem ser uma possibilidade. Inclusive foi jogado D6 aqui pelo Fia, cavalo F3, E por D5, C por D5. E aqui, talvez ele, um pouco surpreso pela minha escolha de abertura, decidiu desviar e jogou um lance alternativo aqui, bispo B7, que não é considerado tão bom, mas do ponto de vista prático é jogável. Possibilidades mais comuns são C4, aqui para interromper o caminho do bispo. E aí A4 é uma ideia para tentar quebrar os peões das pretas, né? Esse peão toma de bispo. Mas por outro lado ele abre essa diagonal para dificultar o meu roque, é uma posição bastante aguda, né? Complicada. Outro lance aqui é cavalo C7, também bastante agudo, liberando a casa E8 para a torre também, e de olho no peão de D5. Aqui A4 é novamente uma ideia. Porém, o Fia jogou bispo B7. Eu capturei em B5.
E aí a ideia dele é tomar em E5, agora ameaçando o peão de D5, já que o cavalo de C3 está cravado. Aqui eu tomei de cavalo, que não é a melhor forma de, digamos assim, punir, né, o desvio dele aí na abertura. É melhor tomar de peão. Aí ele poderia jogar aqui, por exemplo, dama toma, né? Eu roco, agora ameaçando a dama, o cavalo não está cravado. Ele poderia tomar, peão toma, e jogar um lance como cavalo C7, atacando o bispo. Porém, aqui o par de bispos, numa posição aberta, por exemplo, com bispo D3, garante uma pequena vantagem para as brancas aqui. E mesmo o bispo A6 aqui para trocar o bispo, eu poderia trocar, cavalo toma. Um lance como dama E2, o cavalo está deslocado, esse meu bispo ele pode ganhar vida aqui nessa posição aberta. As brancas estão um pouquinho melhores, né? Assim, nada de especial, mas é a melhor forma de jogar essa posição. Depois de cavalo toma, o Fier jogou cavalo C7. E acho que ele resolveu bem aqui os problemas de abertura, atacou o bispo e o peão. O meu bispo voltou para C4, mas ele pode tomar o peão aqui da mesma maneira. De novo, por conta da cravada aqui. Eu joguei roque, o cavalo defende o bispo toma, cavalo toma. E aqui ele jogou um bom lance, dama D4 cheque, trocando as damas de uma forma que ele vai passar esse peão. Meio que tem que trocar aqui, né? Tá atacado o cavalo e o rei. Cavalo E3 para cobrir um lance muito passivo. Dama por D4, C por D4. Eu joguei o cavalo para E4 e ele jogou torre E8, atacando o meu cavalo de E4. Cavalo F2, uma jogada boa para pôr o cavalo em D3, uma excelente casa bloqueadora aqui do peão passado dele. Ele jogou o cavalo de B para A6, com a ideia de trazer o cavalo para C5 eventualmente e ajudar aqui no combate da casa D3, ou depois que o bispo sair vir para B4. E outra possibilidade boa era cavalo C6. A posição está mais ou menos equilibrada. Cavalo de B a 6, cavalo D3, Fier voltou o bispo lá para F8, bispo D2 completando o desenvolvimento, conectando as torres. Ele não tem a entrada na sétima, é vazia, não ameaça nada, né? Eu poderia jogar torre E1 ou torre F2. Ele jogou cavalo para D5, torre de F1, cavalo C5. E aqui ocorreu uma simplificação, bispo toma. Eu joguei rei F1 tirando da diagonal do bispo. Ele jogou bispo B4, lance um pouco criticado aí pelo computador, né? Ele poderia jogar aqui um lance como F6, simplesmente para trazer o rei, e a posição segue equilibrada. Mas foi jogado o bispo B4, eu troquei as torres, torre toma, bispo toma, cavalo toma. E o ponto aqui é que ele dá uma pequena vantagem para as brancas com A3, né? Se eu tivesse jogado esse lance, o ponto é que se cavalo D3 eu posso jogar até mesmo torre D1, cavalo toma, torre toma. E o final, com essa maioria aqui na ala da dama, embora se as pretas defenderem bem, devam empatar, é um pouquinho chato aqui, pode ser criado um peão passado distante. Então essa era a melhor forma de apertar, aqui tentar buscar, através de uma pequena vantagem, tentar prolongar a partida e colocar os pretos em uma situação de defesa. Então, eu joguei então torre D1, jogou D3, poderia tomar em A2 aqui, torre toma, provavelmente levaria um empate rápido. D3, a ideia dele é jogar torre E4, atacando em F4 e em C4. Eu joguei G3, novamente A3 era uma possibilidade. Se torre E4, jogar B3 mesmo, torre toma, cheque, rei E1. E o próximo lance, depois que o cavalo sair, torre toma D3 de novo, um final de 2 contra 1 aqui que dá para trabalhar.
Eu joguei G3 sólido, defendendo o peão, torre C8, cavalo E5, torre C2, e aqui trocou tudo. Ele tomou, abriu um respiro para o rei, né? Estava ameaçando o mate. Eu defendi o peão de H2, ele tomou de B2, torre A3, torre B7. Aqui foi acordado o empate. Uma partida bem jogada em geral, pequenos erros aí para os dois lados. Deu uma precisão alta, aqui 98% para os dois. Então foi uma boa estreia aí. Aí veio a segunda rodada contra o mestre internacional Roberto Molina. E tudo vinha mais ou menos equilibrado até esse momento. O lance 28 das brancas. Aqui, final de 2 torres e cavalo para cada um. 3 contra 3. Ele tem esse peão passado muito bem bloqueado. Eu tenho essa casa aqui que ele está vigiando com o cavalo. E aí, nesse momento, ele jogou cavalo C2, né? Com a ideia de cavalo E3 ou cavalo A3, né? Eu joguei um lance aqui interessante, B5, se tomar, cavalo toma, tem uma pressãozinha ali em C3, nada de especial, posição equilibrada. Mas aí o Molina jogou cavalo E3, né? Na minha cabeça, eu olhei só para lá da dama, cometi um erro de não olhar a ameaça do adversário. Aqui, achei que B tomar 4, cavalo toma C4, era a ideia dele. Se torre A6, por exemplo, aqui cavalo A3 bloqueando, uma posição mais ou menos equilibrada. Porém, esqueci completamente, né, que ele está ameaçando cavalo F5. Ameaça a minha torre de D6 e um duplo em E7. Esse lance me escapou completamente da visão. O cavalo E3 tem essa ameaça. Aqui eu deveria tirar essa torre ou defender essa casa. Um lance como G6, a posição está mais ou menos equilibrada. Ele toma, cavalo toma. E, por exemplo, torre C2 para passar a torre aqui. Torre A6, seguido de cavalo D6. Talvez uma micro vantagem das brancas, mas nada especial. Porém, aqui A6 foi um lance muito infeliz. Ele tomou em B5 aqui, talvez querendo evitar cavalo F5, torre D7, se cavalo E7, cheque, toma, torre toma B, toma 4, com algum contrajogo, né, seguido de cavalo B5. Mas ele poderia, depois de torre D7, tomar agora, né, e manter a ideia do cavalo E7, ou avançar aqui B6, né, caso eu defenda o duplo. Ele ganha material de toda forma. Mas por B5 dele não é ruim, o computador está exagerando aí no duvidoso. E eu joguei torre B6 saindo do duplo da pior forma. Aqui torre F6, segue a luta aqui. Mas provavelmente as pretas vão perder isso aqui com peão a menos. Se cavalo toma, aí cavalo B5 vai recuperar o peão em C3. Ou se ele jogar torre E5, torre toma B5, torre A, C6, ameaça tomar em C3 em D4. Aqui tem boas chances de empate, porém ele pode tomar o peão de A6 aqui, não tomar em C4 agora, né? Jogar um rei G2. Isso é um sofrimento aqui, seria para mim. Mas eu joguei torre B6 e após cavalo toma C4, abandonei, está completamente perdido. Não tenho torre toma, cavalo D6 é duplo. Então, uma derrota desagradável, já com meio em 2, eu tinha que fazer 6,5 em 7 para a norma. A precisão da partida foi 96,5, muito bem jogada aí pelo Molina, 90,7 para mim. E aí chegamos à terceira rodada, né? Partida contra o mestre internacional Esteban Valderrama, que lutou pela norma de grande mestre até o fim, né? Mestre internacional da Colômbia. Após o lance 40 aqui das brancas, das pretas, perdão,
essa posição. Elas têm um peão a mais, mas todos os peões isolados aqui. E torre par de bispos contra torre bispo cavalo. Aqui eu encontrei um bom lance G3 que resolve todos os problemas. Aqui dá um arzinho para o rei. Estou de olho no peão de D5. É bem verdade que ele vai tomar o de G3, mas agora a posição é completamente equilibrada aqui, né? Eu joguei rei G1, ele deu cheque, rei F2, cheque, E1, bispo F4, e agora cheque, ele tem que vir para E7, né? Rei G6, H5, cheque, rei H7. Tem 10 de mate lá no fundo, ele tem que tomar cuidado aqui. Bispo F5, cheque também é possível, ele tem que tomar e vai estar atacando o bispo e peão de F7. Torre D8 aqui é outra possibilidade, embora ele tenha perpétua aqui, né? Se eu vier para C1, torre toma, descoberto. Se eu vier aqui, ele fica dando perpétuo. Ele veio para E7, e aqui nesse momento eu dei cheque, rei F8, e aqui eu poderia empatar com torre D8, rei E7, torre D7, porque ele não deve jogar rei E8 aqui por bispo F6, né? E agora ele está numa situação apertada aqui, ameaça de mate. Porém, eu aqui ainda atrás de uma vitória ilusória, joguei bispo F6, que é possível, não estraga nada, mas após torre E2 cheque, rei D1, torre E8, agora ele defende o mate, e eu não percebi que ao jogar isso ele estaria ameaçando o bispo E5, né? Porque o meu bispo em F6 é toda a minha esperança aqui, né, baseada nesse bispo, gera um bloqueio aqui na posição dele, nada mexe, mas a ideia de bispo E5 é forte. E aí eu joguei bispo D4, torre toma B7 era melhor, e esse bispo E5, troca. Torre toma, embora esse final ainda seja desagradável para mim, o meu rei está cortado, né? As brancas devem empatar aqui, como por exemplo, torre B6, H5, manda o bispo para C8. E não é fácil para ele ficar aqui, tentar explorar, né, o meu rei cortado, né? Em algum momento eu posso tentar trazer a torre, expulsar o cavalo, torre E2, isso deveria empatar. Mas bispo D4 já foi um pequeno escorregão, aí ele jogou B5, defendeu o peão, e aqui eu pendurei um rei C2. Esse é um blunder horrível aqui, né? Esse lance merece duas interrogações aqui. Cadê as interrogações? Não está aparecendo aqui, mas duas interrogações, porque perde o material, né? Aqui era necessário, por exemplo, jogar torre D5 para defender contra H5 e ótimas chances de empate. Porém veio rei C2, agora F5, bispo H3, torre E2, cheque. E o meu bispo está preso aqui, né? Simplesmente. Tentei espernear aqui, perseguindo o bispo dele, mas eu até vou salvar a peça, né? Mas vou perder alguns peões. Agora torre A1, bispo D2, aí bispo F1, só que agora pega um segundo peão e essa posição está totalmente ganha para as pretas. Aqui a partida não durou muito. Aqui torre cheque, eu vou ter que trocar as torres para não perder o bispo e o final está totalmente perdido, então eu abandonei. 83,3% para as brancas, 87,9% para as pretas e uma derrota amarga, já fiquei sem chance de norma aqui. Então, joguei aqui o resto do torneio para tentar diminuir as perdas de rating e tal. Mas muito bem, aí veio a quarta rodada contra o Lucas Cardoso. E chegamos a essa posição, uma posição crítica. Acho que as brancas estão um pouquinho melhor
pela vantagem de espaços. Cavalo em E5 restringe bem a posição, mas em todo caso os pretos têm uma posição sólida, né? Por exemplo, o bispo F8 é um lance bom, ou até mesmo rei F8 é possível, dama E7. Mas joguei o provocativo cavalo D7 aqui, né? Para trocar esse cavalo forte. E aqui ele jogou bem, mas não a continuação toda, né? Por que esse lance é provocativo? Porque deixa no ar ideias de sacrifício aqui em F7. E ele aproveitou bem. Cavalo toma F7 é muito bom. Rei toma. Só que agora a sequência não foi a melhor. Bispo G6 cheque. Não só não deixa de ganhar, como dá vantagem para as pretas. Correto era dar cheque de dama. O rei vem para G8. Bispo toma G7. Esse lance, tanto eu como ele não vimos na partida. O detalhe é que se rei toma, ele vai me dar mate. Dama G6, rei F8, dama toma H6, rei G8, cheque, rei, bispo G6, rei F6, bispo toma E8, cheque descoberto, rei E7, torre toma E6, cheque mate. Claro, eu não sou forçado aqui, essa posição não perde, não sou forçado a tomar o bispo. Aqui, por exemplo, bispo F4, né, segue o jogo. Se dama G6, né, eu tenho cavalo F8, ataca a dama, bispo toma cheque, rei toma, e as pretas também. Porém, ele pode, após bispo F4, simplesmente voltar o bispo lá para C3, e segue o ataque aqui com o meu rei exposto. As brancas têm chances de vitória, mas o computador dá clara vantagem para as brancas, não algo conclusivo. A partida seguiu o bispo G6 cheque, e é um erro. Claro, eu não posso tomar, que leva o mate em 2, cheque, rei K, dama toma G7, mate. Porém, eu posso voltar meu rei para G8. E agora ele toma minha torre, mas eu tomo o bispo. Tenho 2 peças pela torre. E um detalhe importante, né? Ele tem o dama D3 aqui, olhando as minhas peças alinhadas. Aqui, se ele ganhar uma peça, a partida acabou, né? Fica com qualidade a mais. Porém, eu tenho cheque, rei H1. E, por exemplo, defende o cavalo aqui de D7. Ele não tem como prender o bispo, né? G3 não funciona por causa da cravada. E aqui, com 2 peças pela torre, acabei ganhando em alguns lances a minha primeira vitória no torneio. Depois veio a 5ª rodada contra o grande mestre José Cubas. A gente chegou nessa posição bastante crítica, né, uma posição da Índia do Rei. E aqui ele jogou cavalo F6, um lance arriscado, natural, né, para pressionar aqui, porém ele tem uns problemas táticos aqui que poderia tentar aproveitar. Aqui F toma E4, cavalo toma E4, bispo F5, seria uma boa continuação, e as brancas estão um pouquinho melhores, por exemplo, após cavalo G3, né? Ou bispo D3, é um lance que eu gosto mais, com controle da casa E4, porém nada de especial, né? Após A5, cavalo F6, A toma B6, uma boa jogada. Torre toma 1, dama toma 1. F toma E4 era a ideia dele aqui. Atacando meu cavalo, tem ideias de G3 apoiado pelo bispo para expor meu rei. Mas aí B toma C7, dama toma C7. E aqui eu cometi um erro, né? Eu tinha visto a jogada cavalo toma E5. E se D toma E5, D6, né? Isso aqui é muito forte para as pretas, para as brancas, né? Está atacando a dama, está tomando lá em E7, um peão na sétima. Porém, não gostava do lance dama B6, né? Atacando em B4 e de olho no ponto F2. Tem a torre, né, de olho aqui, uma saída de cavalo vai apontar para F2 e deixei passar o lance torre B1.
defende o bispo, fica criando temas em cima da dama e não tem como ele aproveitar, né, de nenhuma maneira o ataque em F2. E aqui a vantagem das brancas ela é grande. Então, eu joguei dama A3, atacando em D6, deixando passar esse cavalo toma E5. Ele jogou cavalo F5 defendendo. Eu tirei o cavalo para H2, bispo D2, cavalo B5. Aqui a partida acabou simplificando para um empate. Dama B6, bispo G4, E3, peão toma, cavalo toma. E aqui só tem um lance, mas ele é suficiente para igualar. Dama por D6, força a troca das damas. E ele aqui tem que jogar esse cheque descoberto, protegendo a dama. E aqui acabou trocando tudo. A partida terminou num empate. Uma partida bem jogada no geral. O último lance, torre F1, cheque. Se rei toma, cavalo E3, cheque, pega a torre. Um final completamente empatado, hein? A pressão foi de 96,2 para as brancas, 96,9 para as pretas, bem jogada a partida. Depois veio a sexta rodada contra o Vitor Ponciano, jogador mais jovem do torneio, ele é revelação de Osasco. Chegamos a essa posição aqui, né? E aqui as brancas têm um ataque forte já. Mesmo sem as damas, porque as pretas não podem rocar, já mexeram o rei. E aqui tem um ataque forte, bispo E2, né? Tá vindo bispo H5, torre de FD3. A posição já é difícil aqui. Ele jogou C5, H5 cheque, rei D8, HD3, bispo C6. E agora bispo G4, né? Tá atacando o cavalo em D7. Ele pode tomar em E4 de volta agora, né? Eu poderia talvez jogar de forma mais simples, torre toma e bispo G4. E ganhar 2 peças pela torre ali, com vantagem decisiva. Porém, bispo G4 também funciona, porque agora ele toma, torre toma, rei E8, detalhe que não tem mate aqui, bispo H5, bispo G6, porém depois de bispo E6, não há defesa para bispo G7, né? E a torre está presa aqui. Ele E2, bispo G7, torre F8. Como aqui ele abandonou, se tomar de bispo, bispo F7 é mate. Se tomar de rei, torre G1, ganha o bispo, se o bispo sair, torre G8 é mate. Essa partida teve uma precisão de 97,4 para as brancas, 80,8 para as pretas. Aí veio a sétima rodada contra o grande mestre Renato Quintiliano, que fez um grande torneio, né? Venceu o torneio de maneira brilhante e jogou um grande xadrez. Foi uma partida muito difícil, porque eu estava numa situação difícil, sendo atacada aqui, todas as peças em cima do rei. E aqui ele jogou muito bem aqui, bispo F1. Trocar esse bispo poderia ajudar na defesa aqui, e o bispo dele não está participando. Eu troquei, torre toma. E aqui está difícil até fazer lance, né? Se eu mexer a torre de mau jeito, ele tem cavalo por G7, dama H6 com cavalo ataque decisivo. Ou se eu tirar a dama, cavalo F6 cheque. Se eu tomar de peão, dama toma H6 é mate. Por isso eu joguei torre H8. Se cavalo toma, rei toma, a torre protege. Se cavalo F6, posso tomar de bispo, né? Então, mas aqui ele jogou bem torre C1, dama D7, dama F4 ameaçando aqui. Eu joguei dama E8 protegendo e ele jogou bispo por B4, um lance muito bom. Eu não posso agora tomar de bispo, né? Torre toma C6, dama por C6, dama por F7 e eu tô levando mate aqui em G7, se torre G8, cavalo F6 e dama por G8. Eu tenho que tomar de cavalo, só que agora ele invade a sétima, né?
Aí eu joguei torre F8. E ele jogou torre B7, que deixa escapar aqui um pouco da vantagem. Aqui, por exemplo, dama G4 de novo, torre G8. E aqui ele poderia jogar, por exemplo, cavalo G5 cheque, né? Eu estou numa situação muito difícil. HG. Ele tem ideias aqui até de cavalo F6 cheque, né? E dama H5 mate. E eu não tenho muito o que fazer aqui, né? Talvez o melhor fosse não tomar o cavalo, por exemplo, jogar rei H8. Mas com esses cavalos aqui é difícil, a defesa é muito difícil. Por exemplo, cavalo F4. Está apontando para sacrifícios aqui. E se eu tomar em G5, dama H5 é mate. Então, essa era a forma de arrematar, mas não era uma forma fácil. Os dois estavam ficando com pouco tempo aqui. Ele jogou torre B7, cavalo C6. E aqui eu fiz uma boa defesa dentro da situação. Dama G4 ameaçou mate. Torre G8. E aí cavalo F4. Já no apuro aqui foi perdendo um pouco o fio, né? Aqui ele poderia, nessa posição, tentar cavalo F6 cheque, né? É uma ideia aqui. Se G toma, peão toma. Mas depois de bispo D8, cavalo G5 cheque. Eu tenho rei G6 aqui e não é fácil chegar nesse rei. Aqui as brancas estão se defendendo. Então cavalo C6, dama G4, torre G8. Após cavalo F4, dama D8 foi uma boa jogada, controlando a casa G5 e a casa F6. Também defende o peão de B6. E aqui meio que o pior passou para as pretas. Dama H5, torre F8, defendendo aqui. Rei G2, cavalo A5, atacando a torre. Aqui eu não quis tomar o peão, preferi expulsar essa torre na sétima ou repetir. E a partida, algumas coisinhas aí, mas acabou um empate em breve. Embora ele ainda pudesse tentar um H5 aqui nesse momento, que daria ótimas chances de vitória ainda. Um sacrifício aqui em E6. Dama toma com ameaça de dama G6. E se cavalo E7 para defender, a torre pode voltar, por exemplo, para A6, né? A ideia de torre toma e toma em H6. Mas ele foi para D3, o bispo voltou. E aqui a partida acabou empatando em alguns lances. H5 agora as pretas ficaram bem sólidas. Aqui o cavalo chegando em F5, logo terminou o empate. Eu acabei escapando aí numa posição difícil. Na penúltima rodada enfrentei o Fanny Duarte, cubano, né? Mestre FIDE, né? E foi uma boa partida, uma boa vitória. Uma partida de ataque. Nesse momento eu estou com um peão a menos sacrificado na abertura, mas ele está com o rei no centro. E o ataque final aqui foi bacana. Ele jogou dama G6. Aqui ele tinha que jogar C5 para abrir aquele bispo, mesmo que sacrificando. Embora após cavalo toma, torre toma, bispo toma, vantagem das brancas é grande, mas não decisiva. Após dama G6, F4 para abrir a torre, peão toma. E aqui uma jogada legal foi torre toma, né? Sacrificando a qualidade para não trocar as damas. Por exemplo, bispo toma, dama toma, bispo toma. É a mesma posição com as damas trocadas. Com esse rei no centro e trocando a melhor peça dele, que é o cavalo, acho que o sacrifício de qualidade vale a pena. Não dá para ele trocar aqui agora, porque toma em F7, né? Primeiro, depois a torre passa. Cavalo toma, dama toma F4. E agora torre G3 é uma ameaça muito forte aqui. Ele jogou dama C2, atacando minha torre e meu bispo, porém, após dama F7, cheque, rei D8, bispo toma H6 foi um arremate legal. Conta da ameaça de bispo G5
Ele não pode tomar nem o bispo, nem a torre, né? É mate. Não pode tomar o bispo, porque dama é 8, é mate. A única jogada razoável para não levar mate seria a torre C8, para dar a casa C7 para o rei. Cavalo por B7, cheque, rei C7, mas após cavalo C5, ainda protege a torre e ameaça mate. A posição está ganha. A precisão foi de 94. A posição está ganha, né? A precisão foi de 94,2 para as brancas, 81,8 para as pretas. E na última rodada, enfrentei o mestre internacional Jorge Bobadilla, da Venezuela, em uma partida essencialmente decidida na abertura. Joguei aqui D5, E3, C5, isso aqui virou uma tarras, né? A3, aqui uma A6 é possível, porém eu joguei D por C4, bispo toma A6 com a ideia de B5, roque, B5, bispo vai para 2, bispo B7, dama E2, C por D4. E aqui essa posição é teórica, já foi jogada, mas ele encontrou os lances muito bem ali na partida, torre D1 para tomar aqui de peão, né, aproveitando a cravada. E aí B4 é uma boa jogada. Ele sacrifica uma peça aqui, com E toma D4. Após B por C3, D5. Aproveitando a cravada aqui, né, o meu rei no centro. E aqui eu cometi um erro, uma inversão, né, na teoria. Um erro decisivo, foi cavalo D4, que é um blunder. E aqui o que acontece é que eu já tinha visto essa posição, mas inverti. Aqui a jogada é cavalo toma, e se bispo toma D5, aí sim cavalo D4, atacando a dama. Se torre toma, bispo toma D5. Essa posição é equilibrada aí. Agora ele não vai conseguir explorar meu rei no centro. Se B por C3, bispo C5. Tem a possibilidade de rocar, ou se torre G4, por exemplo, dama F6, uma posição equilibrada. Porém, essa inversão é fatal. Aqui cavalo D4, agora cavalo toma. O detalhe é que eu não tenho bispo por D5 mais, por conta de cavalo toma E6, F toma E6, não posso tomar de bispo porque a dama está caindo. E aí ele, por exemplo, tem torre toma D5, cavalo toma, dama toma E6, cheque. Se dama E7, dama C6, cheque, cai tudo aqui. E se cavalo E7, dama F7, com ataque decisivo. E se cobrir de bispo, bispo toma D5, com ameaça de bispo C6 e bispo G5, ataque decisivo. Então aqui estou simplesmente perdido após cavalo toma, que não consigo tomar esse peão em boas condições. Cavalo toma também não serve. Cavalo toma E6, F E6, dama E6, dama E7, bispo toma D5. O máximo que eu consegui foi um esperneio com C2, mas aqui ele jogou bem. Cavalo toma é bom, o computador critica, prefere dama toma, mas é suficiente para dar vantagem decisiva. Cavalo toma, cavalo E3, explorando a cravada. Bispo E7, cavalo toma, bispo toma, peão toma. Bispo G5, F6, bispo F4. E agora eu não posso rocar, porque dama E6 cheque, pega o peão com vantagem decisiva e as brancas acabaram ganhando em breve, né? Então, essas foram as minhas partidas, né? Fiz 4, 6 e 9. A classificação final foi a seguinte. O Quinte venceu com 7 em 9, com um grande torneio que ele fez. Fier em segundo com 6,5. O Valderrama da Colômbia fez 5,5. Cubas ficou em quarto com 5. Eu fiquei com 4,5 junto com o Lucas. Fiquei na frente pelo confronto direto. Molina e o Bobadilla fizeram 4. Molina ali na frente nos critérios de empate. O jovem Vitor Ponciano, mestre nacional, fez 2,5. Ganhou ali um ratingzinho. E o Fanny completou a tabela ali com 1,5. Então esse foi o vídeo sobre o Magistral de Osasco. Se você gostou, deixa o like. Fique ligado aí nos nossos vídeos. Valeu e até a próxima.